Hoje eu estou começando uma série que eu vou pregar no culto da manhã, que é o culto que eu prego às 11 horas, mas quando Deus fala eu não aguento esperar. Então o pessoal do culto das 11 vai ter que assistir essa mensagem pela internet. Estão dizendo que meu zíper está aberto. Eu fui fazer xixi. Eu tenho culpa que eu estou esquecendo agora de fechar. De manhã a Lília falou a mesma coisa. Teu zíper está aberto. Mas eu não esqueci ainda de puxar a descarga, tá? Ainda não esqueci. Gente, eu estou começando uma série hoje aqui, cujo título é Supere Tudo. A verdade é que nós estamos vivendo num tempo difícil. Um tempo tão complexo, tão complicado, com tantas vertentes, com tantas lutas espirituais, lutas econômicas, lutas familiares, tempos líquidos em que os valores absolutos já não existem mais, famílias são destruídas, pessoas estão vazias à procura de respostas. Luta espiritual, apostasia de um lado, terremotos de outro lado. É um tempo muito difícil, muito complexo, que a Bíblia sempre nos alertou que viria. E contra nós, contra a igreja, contra o povo de Deus, um inimigo em comum, Satanás, o adversário de Deus. Ele quer que você viva longe de uma vida honesta. Ele quer que você viva sempre com ansiedade. Ele quer que você viva com dúvidas. Ele quer confundir a sua mente. Ele quer lhe oprimir com mentiras, com feridas, com erros, com angústia, com remorso, com ira, com sentimentos contrários, com perguntas sem respostas. Portanto, Deus falou comigo muito nessa viagem. Ele disse: eu vou te dar uma série para você pregar a palavra, dizendo que é possível superar todas as demandas, todas as guerras, em todos os âmbitos, em todas as dimensões. É possível superar quando nós estamos com Deus. É possível superar a fraqueza com o poder de Deus. Amém? O engano com a verdade. É possível vencer a ansiedade com a paz. É possível vencer o medo com a fé. É possível vencer a tentação com a palavra e vencer todas as coisas através da oração. 1 Coríntios 15, 57, a palavra de Deus diz: graças a Deus, diga graças a Deus, não é a mim, não é a você, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém ou não? Então, quando eu sou fraco, Ele é forte. Quando eu não posso, Ele pode. Quando eu me sinto sozinho, Ele está comigo. Quando eu estou abalado, Ele é a minha rocha. Quando eu me sinto órfão, Ele é meu pai, Ele é o meu pastor, Ele é o seu pastor. Ele é capaz de te dar a vitória e você viver nesta vida vencendo e superando todos os desafios. 2 Coríntios 2,14 diz assim: graças, porém, diga graças, porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, queridos, esta série eu vou exaltar o tempo inteiro o nosso Deus, aquele que aponta a direção, o norte, o escape, a nossa âncora, o nosso Salvador, o pão que nos alimenta. Amém? E eu quero declarar na sua vida que Deus espera que você viva hoje, neste tempo difícil, como luz do mundo e sal da terra. Ele espera que você vença todas as lutas. Por quê? Porque as pessoas olham para os vencedores e querem ser como elas. Agora, Deus não quer que você vença para que a glória seja sua, mas sobretudo para que a glória seja dele. Na mensagem de hoje, a mensagem se chama Vencendo os Gigantes. E eu vou começar com
uma história que todo mundo conhece, e propositadamente eu vou usá-la, porque eu quero que você não precise perder muito tempo prestando atenção nos detalhes que talvez você já conheça de cor. Eu quero que você preste atenção naquilo que Deus vai falar nas entrelinhas, nesta história tão conhecida pelo mundo inteiro, não só pelos cristãos, a batalha de Davi e Golias. Queridos, existe um lugar em Israel chamado Vale de Elá. Este vale, ele está entre dois montes. Este vale tem aproximadamente 100 metros de largura. De um lado estavam os exércitos filisteus, do outro lado o exército de Israel. E no meio daquele vale havia um gigante, um homem poderoso, um guerreiro experiente, Golias de Gate, que durante 6 semanas, ininterruptamente, ficou afrontando e humilhando o povo de Israel, dizendo: cadê o Deus de vocês? Onde está o Deus de vocês? Não tem nenhum campeão aí que possa vir lutar comigo? E durante 40 dias, 2 vezes ao dia, ele afrontava os exércitos de Israel. O exército de Israel, que era um exército poderoso, que tinha um rei, que a Bíblia diz que ele passava da altura da cabeça das pessoas no ombro, um guerreiro experiente, um guerreiro forte, mas ninguém ali se dispôs a enfrentar Golias. Por uma razão simples: por mais forte que você seja, sempre tem alguém mais forte. Por mais capaz que você seja, sempre tem alguém mais capaz. Por mais inteligente, por mais habilidoso, por mais uma pessoa experiente nos negócios, sempre haverá uma dificuldade, um problema que você não conseguirá enfrentar sozinho. E de repente chega um jovem de 17 anos, ele não tinha 18 anos. A gente sabe que ele era menos de 20, porque aos 20 anos todo israelita tinha que se alistar no exército. Ele estava cuidando das ovelhas, e ele chegou lá porque o seu pai mandou ele levar a comida para os seus irmãos. E ele chega lá e encontra Golias blasfemando contra o povo de Deus. E ali então começa a nossa história, que vocês estão cansados de ouvir e de saber, que tem um final de superação e de vitória. Então eu queria que você declarasse assim: do mesmo jeito que Davi venceu Golias, eu posso vencer os meus gigantes. Quantos creem nisso? Diga amém. Eu quero começar falando para vocês um pouquinho sobre quem eram os oponentes. E agora eu quero que você aprenda um pouco mais a respeito desta batalha que é tão conhecida. Bom, Golias era chamado de Golias de Gate, uma cidade muito conhecida no Velho Testamento. O que era Gate, gente? Gate era uma das cidades filisteias. Mas saibam vocês que quando os espias chegaram para entrar na terra, o lugar onde eles viram gigantes era Gate. Então, na verdade, aqueles gigantes, eles eram inimigos conhecidos do povo de Israel há pelo menos 400 anos. Se nós falarmos do Êxodo em 1450 a.C., quando os espias chegaram e viram gigantes, nós estamos falando de Davi no ano 1000. Há 450 anos, aqueles gigantes ainda permaneciam naquela terra, e eles eram temidos, naturalmente. Por quê? Porque eram muito poderosos. Eu quero falar um pouquinho das características desse gigante, para você entender o tamanho do problema. A primeira característica, obviamente, é o tamanho do Golias, né? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4, diz assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Isso é aproximadamente 2,90 metros de altura. Isso faz de Golias pelo menos uns 70 centímetros maior do que os maiores jogadores da NBA de basquete. A média dos pivôs da NBA é 2,12,
2,14, o Shaquille O'Neal era 2,16, os maiores 2,20, os Sabonis 2,23, Golias tinha 2,90. Davi, em contrapartida, devia ter 1,60 m. Os homens daquela época eram mais baixos. Hoje você tem alguns atletas de um tipo de uma modalidade de esporte que chama o homem mais forte do mundo. O chamado, o Golias, ou o gigante, o cara que ganhou e que é o cara mais forte do mundo, ele tem 2,8 e pesa 200 quilos de músculo. 2,8. Golias deveria pesar pelo menos de 280 a 300 quilos. Diga para a pessoa ao teu lado: é grande o camarada. E Davi devia pesar uns 60 a 65 quilos. Essa era a guerra que estava ali diante de todo mundo. Qual era a aparência de Golias? Malcolm Gladwell, ele descreve a armadura de Golias em detalhes. Eu quero ler para você fazer um quadro na sua mente de como era Golias, na sua aparência. Golias tinha uma armadura de bronze em forma de escamas de peixe. Cobria seus braços e chegava até os seus joelhos. E provavelmente pesava mais do que 45 quilos. Ele tinha uma pele de bronze protegendo suas pernas, que tinha placas de bronze que cobriam até os seus pés. Ele usava um capacete pesado de metal. Ele tinha 3 armas para o combate: uma lança feita inteiramente de bronze, capaz de penetrar um escudo e até mesmo uma armadura. A cabeça da lança pesava mais de 40 quilos. E uma lança menor que ficava na cintura e uma espada. Como é que era a aparência desse gigante? Horrível. Camarada desse, como é que alguém vai lutar a espada com ele? A espada dele pesa muito mais, é muito mais longa, o range, o alcance é muito maior. Como é que alguém ia lutar com ele em sã consciência? Ninguém se dispôs, até que chegou Davi. A terceira ameaça que ele tinha a ver com a sua voz, que era o instrumento de comunicação que ele tinha. Ele vinha 2 vezes por dia e ficava afrontando e gritando e propondo um desafio, porque naquele tempo era comum que 2 exércitos que se antepunham podiam escolher um campeão, para que não tivessem todos que entrar na batalha. Então, um exército escolheria um, o outro. Quem ganhasse, o exército que perdesse se rendia. Ninguém se colocou ali. Mas o instrumento de comunicação daquele gigante era ameaçador. Ele tinha uma voz gutural poderosa. Você já viu algum gigante em filme? Já viu aqueles filmes que tem gigante que o cara para? Não é? Já viram isso? Por quê? Porque a caixa torácica dele é grande, porque todo o aparelho, vocal dele é muito maior. E você sabe que uma corda, quanto mais longa, é mais grave. Quanto mais grossa, é mais grave. Por isso que você vê aquelas menininhas assim, pequenininhas, tudo com vozinha fininha. Você vê um mulherão grandão, geralmente tem vozeirão. Golias tinha uma voz ameaçadora. 1 Samuel 17, de 8 a 10 diz assim: parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando uma linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Está fazendo proposta do desafio. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Então, se vocês não puderem vencer, se eu vencer e o ferir, vocês serão meus servos. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. As 3 armas de Golias, de intimidação, além das armas de guerra mesmo, eram todas as armas no mundo físico: tamanho, aparência e uma voz intimidadora.
Eu quero dizer uma coisa para você, que intimida mesmo quando você tem que enfrentar um gigante maior que você. Uma luta que você não consegue vencer. Um problema financeiro que você não consegue resolver. Um problema de saúde que você não consegue curar. Eu me lembro que o Steve Jobs, o criador da Apple, quando ele descobriu que ele tinha câncer de pâncreas e tinha pouco tempo de vida, ele fez tudo que podia, os médicos disseram, não tem jeito. Ele disse, eu daria todo o dinheiro, toda a minha fortuna para viver mais alguns anos. Até os homens mais poderosos, mais brilhantes, mais famosos, um dia enfrentam o seu Golias. E quando você enfrenta o Golias com armas meramente físicas, em habilidade, inteligência, capacidade, destreza, você vai perder. Por quê? Porque sempre tem alguém mais forte que você. No mundo físico, tamanho importa. Força é massa vezes aceleração. Massa tem a ver com o tamanho da pessoa, o quanto ela pesa. Se você vira um guepardo lutando com um leão, o leão estraçalha o guepardo, ele não tem chance nenhuma. Por quê? Porque um guepardo pesa 60 quilos e um leão pesa 250. Então, como você pode achar que Davi com 60 quilos podia vencer um homem de 300 quilos? Não dá! Não dá se você só tiver armas no mundo físico. As armas de Davi, ele tinha uma arma no mundo físico, e a gente vai falar depois disso. Ele tinha uma funda. Mas as armas de Davi eram armas espirituais. Honra, coragem e fé. Golias, tamanho, aparência e voz. Davi, honra, coragem e fé. Quantos aqui creem que você pode vencer o gigante que se apresenta na tua vida, se você tiver estas habilidades espirituais? Eu quero mostrar que Davi, apesar de ser muito jovem, ele era o 8º filho, o caçulinha. Porque geralmente quando a pessoa tem muito filho, o primeiro ela ensina. Ela ensina tudo, ela exige. O segundo já vai mais ou menos. O 8º, ele é cuspido para fora. Aí quando nasce já faz, já vai indo, já vai fazendo. Porque um camarada, tem um pai que tem 8 filhos, uma mãe que tem 8 filhos, não tem muito tempo para cuidar de 8. Davi, gente, Davi era uma pessoa que não teve tempo de se preparar propriamente para enfrentar aquele gigante. Porém, ele tinha essas qualidades espirituais muito grandes. Em primeiro lugar, ele estava pronto para o desafio, mesmo sendo jovem. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você tem Deus do teu lado, você tem que estar pronto para enfrentar o gigante. Porque Deus, em alguns momentos da tua vida, Ele vai deixar o gigante chegar. Ele vai deixar o gigante se apresentar, ameaçar, e a aparência dele vai ser terrível. Mas se não houvesse Golias, Davi seria um pastor de ovelhas para o resto da vida. Porque houve um Golias, Davi se tornou primeiro um grande guerreiro e depois o rei de Israel. Hoje nós estamos falando aí de 3.000 anos. Davi ainda é cantado nas bocas de crianças, porque ele fez o extraordinário. E eu quero dizer para você que um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem habilidades espirituais, pode fazer o extraordinário. Porque o extraordinário tem a ver não com homens extraordinários, mas com homens comuns que têm um Deus extraordinário. A segunda característica de Davi é que ele era um homem confiável também. Davi, primeiro o pai dele falou, vai levar comida para os seus irmãos. Confiou a ele aquilo. Mas antes dele sair, ele deixou alguém cuidando das suas ovelhas. Responsabilidade. Você não vai mudar de patamar na sua vida se você não for uma pessoa confiável, para pessoas colocarem nas suas mãos coisas importantes, para que você faça
As portas se abrem quando você se coloca à disposição, mas ao mesmo tempo quando você tem responsabilidade para receber aquilo que Deus colocou na sua mão. Amém? Davi deixou as suas ovelhas sendo cuidadas por alguém. Davi também era um homem ambicioso. Vocês sabem que quando ele chegou lá, a primeira coisa que impulsionou Davi para lutar contra Golias é porque ele estava afrontando a Deus. Ele falou: não tem ninguém para enfrentar esse incircunciso que está blasfemando contra o Deus dos exércitos. Não tem ninguém, vou eu. Mas além disso, ele tinha visão. Ele chegou no arraial, estava aquele burburinho, ele começou a perguntar. Lá em 1 Samuel 17, 26 diz assim: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: o que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Aí os exércitos, os soldados responderam: quem vencer Golias, Saul prometeu, primeiro, encher de riqueza. Segundo, dar a sua filha mais velha em casamento. Vai virar genro do rei. E terceiro, a família nunca mais vai pagar imposto. Ele falou: oba, querido, sem ambição, ninguém prospera. Você está me entendendo? Se você não tiver ambição na tua empresa, ela não vai prosperar. Se você não tiver ambição na tua vida pessoal, você não vai prosperar. Se você não tiver ambição no seu autodesenvolvimento, você não vai crescer. Agora, veja, Davi, ele tinha ambição, mas o que o norteava, o drive do seu coração, era a honra e a glória para Deus. Davi também era perseverante. Eu gosto muito da língua hebraica, eu sou um estudioso do hebraico. A palavra perseverança, alguém pode me definir aqui? Perseverança? Colute, por favor, fala o que é perseverança. Persistente. Continua fazendo. Quem mais tem uma definição? Constância. Muito bom. Tem mais alguma definição aí? Foco, o quê? Insistir. Vocês estão no caminho. Agora eu vou falar o que é o hebraico. No hebraico tem uma palavra tamid, fala tamid. Tamid é sempre. Perseverança é tamadá, a mesma raiz. O que é perseverança? É fazer sempre a mesma coisa. Olha só a perseverança do moleque. Desculpa, Davi, agora você já é velho, mas naquele tempo você era só um menino. O texto diz assim: antes que Davi declarasse que iria enfrentar Golias, seu irmão mais velho o ouviu perguntando sobre a recompensa e ficou furioso. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que você desceu aqui? E quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Para quem que você deixou cuidando? Bem conheço a tua presunção, seu moleque, e a tua maldade. Você desceu aqui para ver a peleja. Você nunca vai lutar. Olha o que Davi responde. 1 Samuel 17, 29 e 30. Respondeu Davi: o que eu fiz agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como antes. Ou seja, o irmão mais velho o intimidou. Ele desistiu. Ele falou: não, só estou perguntando. Virou as costas e falou: que mesmo que eles vão dar para quem matar esse Golias aí? Ah, vão dar muito dinheiro, vão fazer dele o genro do rei e a família não vai pagar imposto. Ah, eu vou! Então eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Davi enfrentou Golias com o motivo certo. Mas tem muita gente que espiritualiza tudo e acha que nessa vida aqui as coisas vão cair do céu de mão beijada. Olha,
eu tenho ficado às vezes irritado com essas pessoas da internet que ficam ensinando a pessoa a ficar rica. Ó, compra o meu curso, você vai ficar rico. Vou te dar 10 segredos, chaves para abrir, você vai ficar rico. Mentira! Você quer ficar rico? Rala, trabalha, seja perseverante, seja excelente, continue lutando. Vai ter momento que você vai crescer, tem momento que você vai quase quebrar. Às vezes quebra e você continua e vai até que você chega lá, amém ou não? Então ele tinha missão, tinha volúpia, tinha perseverança, mas ele sabia que naquela luta Deus não ia vencer sozinho, que ele ia ter que se colocar. Davi queria enfrentar o Golias, porque ele já tinha enfrentado o leão, ele já tinha enfrentado o urso, ele podia ter aparência de menino, mas de menino ele não tinha nada. Ele era um fundista, especialista, espetacular, cheio de Deus, cheio da unção de Deus, porque antes dele fazer isso ele foi ungido por Samuel. Mas querido, aquela pedra não foram os anjos que lançaram, foi Davi. Ele teve que treinar a vida inteira, porque naquele dia ele ia só ter um tiro. Você está me entendendo? Quando chegar o momento do gigante, você tem que estar preparado para ele. Tem muito crente que fica só espiritualizando e não faz a sua parte, não estuda, não trabalha, não se desenvolve. E aí quando chega o momento, fica pedindo para Deus fazer tudo. Vai errar a pedra. Porque não foram os anjos que atiraram, foi os Davi. Mas por outro lado, Davi sabia dentro dele que o seu propósito era nobre, que ele não estava lutando por si mesmo. É interessante porque no texto, quando Davi fala com Golias, eu vou falar um pouquinho depois, ele não diz assim: olha, eu vou te vencer porque eu sou bom e todo mundo vai saber quem é Davi. Porque hoje tem muito isso na internet, né? Olha, eu sou o cara, você é o cara. É nada, é tudo cocô. Eu vou dizer uma coisa, quando você vai lá para dentro do teu quarto, você sozinho, você sabe das tuas fraquezas, você sabe das tuas lutas, você sabe dos teus pecados. Então, não é pela tua força, é pelo Senhor. Amém, igreja? Pode aplaudir. Davi tinha coragem. Ele declarou: eu vou enfrentar Golias. Vocês podem achar que eu não estou preparado, mas eu vou. E aí Saul ouviu, falou: deixa ele vir para cá, eu quero saber dele. Aí ele contou: eu matei o urso, matei o leão, eu vou matar esse incircunciso. Aí Saul falou: tá bom, você é menino ainda, não é treinado no exército, mas eu vou matar. Aí Saul deu a armadura para ele. Pesava uns 30, 40 quilos. Ele não conseguiu nem andar com aquilo. Ele tirou a armadura de Saul e foi com o que ele tinha, a sua funda. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando o gigante se levantar, ele se levantou para cair. Toda prova que vem para um filho de Deus não vem para te reprovar, mas vem para te aprovar. Mas o gigante você vai ter que enfrentar. Você vai ter que derrubar o gigante. E Davi tinha coragem para isso. E por causa dessa coragem e do Senhor por trás dele, o gigante caiu e a vida dele foi transformada. Davi persistiu contra tudo e contra todos e foi na direção de Golias. Então, meu querido, eu quero voltar a dizer para você: as armas de Golias eram todas físicas. Não estou nem falando das armas bélicas, eu estou falando das armas de intimidação. Tamanho, aparência e uma voz tenebrosa. As armas de Davi, em contrapartida, eram espirituais. E agora eu quero falar dessas 3 armas espirituais e desta arma física que Davi tinha. Eu vou começar falando sobre a arma que ele tinha mesmo, a funda. Durante muito tempo eu achei que funda era um estilinguezinho.
Que a gente na escola dominical, naqueles flanelógrafos, a gente vê a fundinha. Fala assim, como é que mata um gigante com uma pedrinha? Deixa eu dizer uma coisa para você. Os exércitos daquela época, eles tinham 3 divisões. Eles tinham a infantaria, que eram aqueles que iam a pé, com espadas, com lanças e com escudos. Eles tinham a cavalaria, que eram aqueles que iam a cavalo ou de bigas, ou de charretes, como você quiser chamar. E eles tinham a artilharia, que ia com arcos e flechas e com fundas. Eu fui pesquisar, antes de vir trazer essa palavra para vocês, e gente, pasmem, uma funda era capaz de matar um homem a 200 metros. Só que Davi, ele corre para Golias. Enquanto Golias está vindo para ele, Davi está correndo para ele. E por que ele está correndo para Golias? Porque ele está querendo chegar na distância que ele estava acostumado a acertar o alvo. Alguns estudiosos dizem que ele estava a mais ou menos 35 metros. 35 metros, talvez daqui até um pouco menos do que aquela parede. E um estudioso de balística da NASA diz que uma funda era lançada a 34 metros por segundo a 120 quilômetros por hora, com uma pedra do tamanho de uma bola de golfe. Esse estudioso de balística falou assim: atravessa o crânio de qualquer um. De Golias talvez não, porque ele era muito grande, devia ter um crânio muito duro, mas foi o suficiente para ele cair. Davi correu, pegou a sua espada, a espada de Golias, e cortou a cabeça. Então eu quero dizer uma coisa para você. Por mais que Deus lhe dê habilidades, dons, estratégias, oportunidades, portas abertas, se você quer ser um vencedor, você tem que ser um especialista. Qual seja a tua área de atuação, você tem que ser bom no que faz. Tem que estar preparado, tem que estar treinado para os desafios que você vai enfrentar na vida. Amém ou não? Não importa a área que você for, se você for muito bom. Ontem nós fomos jantar num restaurante japonês. Eu agora estou num regime, tirei carboidratos, essas coisas, então eu falei, eu só posso comer essas coisas, né? Carne e peixe. Gente, o restaurante, o chefe levou o restaurante a ter uma estrela no Michelin. Isso é muito difícil, gente. Aquilo lá não era uma comida, aquilo era uma iguaria. Você pode comer uma comida japonesa, daquela que você come e tem vontade de vomitar. Ou você pode comer uma outra que você fala, eu quero mais. Não importa qual seja a área na tua vida, esteja preparado. E crentes, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo um tempo em que você precisa estar preparado. Os nossos jovens que vão para as universidades têm que se preparar. Tem que se preparar para um dia serem os melhores políticos, os melhores juízes, os melhores promotores, os melhores médicos, porque é dessa maneira que o nome de Deus vai ser glorificado. Amém ou não? É você quem faz isso, é você quem se esforça, é você quem se prepara, é você quem estuda. Davi estava preparado, e quando chegou o momento, ele chegou na distância exata que ele estava acostumado. E ali, ele matou Golias. Mas é interessante que mesmo Golias sendo tão poderoso, e Davi tão pequeno, Golias ficou intrigado. Falou, como é que um moleque desse vem contra mim? Lá em 1 Samuel 17:43, o texto diz assim: disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Essa era uma guerra espiritual, irmãos. Isso não era só uma guerra de Israel contra filisteus. Não era uma guerra só de Davi contra Golias. Era uma guerra de Deus contra Satanás. E eu quero dizer para você que toda vez que você assume o nome de Deus, assume um compromisso com Deus e tem um propósito na sua vida, você vai enfrentar batalhas pelo Senhor.
E Deus vai te dar vitória se você fizer a tua parte. Amém ou não? Deus vai te dar vitória. Então as armas que eu quero destacar, espirituais, de Davi. A primeira era a honra. Davi diz assim: tu vens a mim com espada, com escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje em dia tem muita gente querendo ser famoso. Hoje em dia tem muita gente querendo ter relevância. Hoje em dia tem muita gente querendo ganhar dinheiro e usa Deus, quando na verdade Deus é só uma escada. O propósito não é a glória de Deus, o propósito é a sua glória. Eu quero dizer uma coisa: você pode enganar todo mundo, a Deus você não engana. Davi não. Não é que ele não tinha ambição, não é que ele não perguntou, não, eu vou só pelo Senhor. Não, eu vou pelo Senhor, mas eu quero saber, tem algum prêmio aí? Ah, tem, tá bom. Mas ele foi lá em nome do Senhor Deus do Exército. Ele não falou assim: olha, todo mundo vai saber que há um Davi, um grande guerreiro aqui. Ele disse: todo mundo vai saber que tem um Deus em Israel. Quantos aqui estão dispostos mesmo a usar a sua vida, os seus talentos, os seus propósitos, os seus recursos, as suas vitórias para a glória de Deus? Porque esse é o caminho da honra. Quem se humilha será honrado. Eu conheço muitos cristãos que quando estão em cima se afastam de Deus. Aí precisam ficar mal para buscar a Deus. Cut the corner, meu irmão. Cut the corner é uma expressão em inglês que fala: corta o caminho. Não fica dando volta, vai direto, glorifica a Deus. 1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A segunda arma espiritual de Davi foi a coragem. Você está vindo a mim? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E aqui eu quero dizer uma coisa: coragem é isso. Coragem é Deus te dar uma visão e você ir para cima. Coragem é Deus te dar uma visão de você abrir um negócio e você ir para cima e não desistir. Coragem é Deus te dar uma visão de você fazer algo pelo seu reino e você ir para cima. Mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que o adversário seja um gigante, se o Senhor te mandou, vá. Entenda uma coisa: Deus nunca vai caminhar por você. Quando Israel foi liberto do Egito com a mão poderosa de Deus, quando eles chegaram diante do mar, os exércitos de Faraó vindo por trás, o povo começou a clamar. E Deus falou: por que eles estão clamando? Diga ao povo que marche. Senhor, é um mar. Marchar para dentro do mar? Para dentro do mar. Quando eles puseram o pé, o mar se abriu. Deus está me mandando te dizer que se você não puser o pé nas águas, elas não vão se abrir. Se você quer ser alguém que vai crescer na tua vida pessoal, profissional, espiritual, tem que ter coragem. E a terceira arma espiritual de Davi foi a fé. Ele viu o seu futuro. E viu o futuro de Golias. E viu que o seu futuro seria glorioso. E ele seria vencedor. 1 Samuel 17, 46 e 47 diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, e aos cadáveres dos filisteus eu darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva. Diga: o Senhor salva. Não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém, igreja? Brasil, saiba que a nossa esperança está em Deus.
Nós tivemos um abalo. Muitos crentes falam: pastor, o que eu faço? Não quero mais viver. Azar o seu, eu estou doido para viver. Ah, mas e agora? Porque Deus deixou. Não entendo. A minha vitória não depende de A, nem B, nem C, nem D. A minha vitória é do Senhor. Ele é o meu Deus. Amém, igreja? Então agora é a hora da igreja se levantar forte, como um exército que invade as trevas. Fé no Senhor, não em si mesmo, no Deus que nos dá vitória. Nós precisamos de uma medida de confiança dentro de nós, de que Deus está conosco. Se você não tem essa fé, você tem que fazer duas perguntas. Esta missão, esta guerra, é do Senhor ou é minha? Porque se for só sua, você pode se lascar. Você pode até vencer, porque tem muito ímpio aí que vence, mas vai chegar uma hora que ele vai encontrar o Golias dele. Mas se essa guerra é do Senhor é a guerra. E Ele não salva nem com espada, nem com lança, nem com escudo. Ele é Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Davi foi o único guerreiro que nunca perdeu uma batalha. Ele entrava na batalha, não importava quantos eram, ele vencia. Qual era o segredo dele? Ele era um homem que confiava no Senhor, que glorificava o Senhor. Perfeito? Longe disso. Pisou na bola um monte de vezes. Aliás, Davi com os homens, ele era carne de pescoço. Certa vez um dono de uma vinha se recusou a dar água para o exército dele, né, dos mercenários, e para os animais. Ele falou: vou matar todo mundo aqui. Aí a mulher Abigail falou: não, pelo amor de Deus, não mata não, eu vou te dar tudo que você está pedindo. Ah, então tá bom. Esse era o Davi. Mas quando ele pecou contra Deus, fazendo aquela coisa horrível, né, de trair um amigo querido, um soldado leal, e por causa da traição com Betseba, ela ficou grávida, ela seria apedrejada. Ele mandou matar um amigo na frente da batalha. Um dia chega o profeta Natã e fala: e Davi? Pois não, ele era um homem que temia Deus, ele recebia os profetas. Natã falou: olha, eu quero te contar um problema que houve aqui na corte. Pois não, o que houve? Tem um camarada aí, riquíssimo, tem muitos rebanhos, tem tudo. Ele conhecia um outro que só tinha uma ovelhinha. E ele quis fazer uma festa e dar um banquete. Ele foi lá, pegou a ovelhinha do outro e matou para o banquete dele. Davi falou: quem é esse desgraçado que eu quero matar? Natã falou: é você, Davi. Naquela hora ele caiu de joelhos, rasgou seu coração e pediu perdão a Deus. Esse homem foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Davi podia ter muitos defeitos, mas Deus era primeiro na vida dele. Quando Davi assumiu o trono, irmãos, a arca estava mais de 40 anos longe de Israel. Tinha sido roubada pelos filisteus. Saul nunca se interessou. Foi Davi que foi mandar buscar a arca, trazer para Jerusalém. Quando a arca chegou em Jerusalém, a arca representava a presença de Deus. Ele começou a dançar tão alegre que mostrou a cueca. Aí a mulher dele, né, a Mical, filha de Saul, que modos são de um rei, ficou estéril. Cuidado quando você quer impedir alguém de adorar a Deus com efusividade. Davi é uma história, é um relato de que em Deus o fraco vence o forte, que o impossível é possível, que os corajosos vão ter o resultado da promessa. Eu quero terminar essa palavra dizendo para vocês, queridos, que todos nós vamos enfrentar gigantes na vida. Talvez você esteja enfrentando agora
Pode ser uma doença, uma enfermidade, até uma perda de alguém querido. Mas eu quero dizer que, se você conhece a Deus, você sabe que Ele vai te dar vitória. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Deus não te chamou para perder. Deus não chamou para desistir. Deus não te chamou para ser derrotado e envergonhado. Deus te chamou para saltar muralhas, para vencer o invencível. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Agora, isso significa que Deus vai fazer tudo? Não. Quem atirou a pedra foi Davi. Mas quem garantiu a vitória foi Deus. E a fé dele era tão grande que ele previu o seu futuro. E do jeito que ele disse que ele ia matar Golias, daquele jeito aconteceu. Então, queridos, sabe de uma coisa? Os grandes desafios da tua vida, Deus vai colocar quando você estiver pronto para eles. A Bíblia diz que Deus não nos deu nenhuma tentação sobre-humana, mas fiel é Deus que junto com a tentação Ele proveu o escape. Tem hora que você tem que fugir, mas tem hora que você tem que enfrentar. Quando você não está preparado, você descansa em Deus, e Deus guarda a tua vida. Mas a tua vida, ela tem um propósito, ela tem uma missão, ela tem um chamado, e Deus quer glorificar o nome dEle na sua vida. Então para de nheco-nheco. Para de, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sei fazer nada, eu não tenho nada. Querido, Deus usa os que não são para confundir os que são. Deus diz que a sabedoria do mundo é nada perante Ele, e a loucura de Deus é mais sábia do que as sabedorias dos homens. Os métodos de Deus são infalíveis. Esteja pronto, tenha volúpia, tenha vontade de ser instrumento de Deus. Não tenha medo de desejar crescer, de conquistar, mas nunca se esqueça que tudo tem que ser para a glória de Deus. Quando Deus encontra um parceiro assim, Ele exalta. Deus amava Davi. Deus venceu os inimigos de Davi quando Davi não podia lutar. Até um filho que se levantou contra ele, o próprio Deus fez com que ele morresse. O que você precisa entender, que você pode até vencer algumas guerras nas suas habilidades e com a sua força, mas você não vai vencer todas. Mas você também tem que entender que um momento de queda, de um momento de bancarrota, um momento em que você foi fracassado, não é o fim da linha, porque Deus é Pai. Ele só está esperando de você o arrependimento. E se você se arrepender, Ele disse para Pedro. Pedro perguntou: quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? 70 vezes 7. Se você hoje aqui se apresentar dizendo a Deus: Senhor, eis-me aqui, eu quero viver para o teu propósito, para a tua glória. Eu vou fazer a minha parte, eu vou me adestrar, eu vou usar minha funda, mas eu te dou a minha palavra, que quando a vitória vier, a glória será do Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Talvez você tenha entrado aqui hoje e seja um simpatizante do Evangelho. Talvez você seja uma pessoa que até frequenta a igreja, mas não entregou a sua vida para Deus. Talvez você esteja buscando a Deus para que Ele resolva os teus problemas. Ele nunca será o teu servo, Ele é o teu Senhor. Talvez você esteja buscando a glória dos homens, o aplauso, o elogio.
querido, é graças a Deus. O dia que eu e você chegarmos nos céus, a glória de Deus será tão poderosa que a gente vai saber que não foi por nossa causa, foi por Ele. Porque para você vencer, Ele teve que entregar o melhor. Ele teve que entregar o seu Filho, o perfeito, o santo pelos pecadores, o justo pelos injustos. A vida passa muito rápido. Eu tenho orado a Deus dizendo: Senhor, eu quero queimar a minha vida como uma vela para a glória do Teu nome. Perdoa os meus pecados. Coloca-me sempre no caminho reto. Senhor, que quando houver uma vitória glamourosa, que eu glorifique o Senhor. Que quando houver um desafio ainda maior, que eu tenha coragem para enfrentá-lo no Teu nome. Deus não quer que você seja um religioso. Deus quer que você o ame de todo o seu coração. Davi era assim. Quando ele estava sozinho, ninguém estava se importando com ele. Ele dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando ele foi rejeitado, quando ele foi esquecido pelo seu pai, para ser apresentado ao profeta, para ser um dos capitulantes, dos postulantes ao reinado, nem chamado ele foi. Mas o Senhor não olha a aparência, Ele olha o coração. Querido, o Senhor me manda te dizer que Ele te criou para um propósito lindo. Hoje você tem que entregar tudo aquilo que te impede de se lançar completamente, rasgar a sua vida e dar o seu coração e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu não quero viver para Ti pela metade, eu quero viver para Ti de todo o meu coração. E que você possa buscar ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto você tiver uma oportunidade. E essa oportunidade é hoje. Então, se você entrou aqui hoje e nunca entregou a sua vida para valer a Cristo, quer fazê-lo hoje. A Bíblia diz que é com o coração que se crê para a justiça. A fé te leva a coragem de confessar a Cristo perante todos. Se você hoje quer fazer essa confissão para Deus, entregar a tua vida, dizer: Senhor, eu não quero só vencer o gigante, eu quero viver para a Tua glória, eu quero cumprir o Teu propósito. Eu cansei das desculpas, eu cansei de ficar com medo dos gigantes. Eu quero me colocar diante de Ti para a Tua glória. Alguém que quer entregar a vida para Cristo hoje? Levante a sua mão, eu vou orar por você e com você aqui hoje. Graças a Deus, fique com a mão levantada. Quem mais? Graças a Deus lá também. Há mais alguém aqui? Graças a Deus, graças a Deus. Eu quero pedir a você, vem aqui à frente. Eu vou orar por você e você vai marcar esta data hoje, que vai mudar a sua vida. Hoje, o maior gigante de todos vai cair. Pode vir, querido. A igreja aplauda o Senhor. Isso aqui está havendo uma batalha espiritual. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. A Bíblia diz que quando uma alma se converte, há festa nos céus. Põe a mão no seu coração. Diga: Senhor, eu quero me render a Ti hoje. Eu quero entregar minha vida, meu futuro, meus sonhos, meus medos, meus pecados, tudo no Teu altar. Eu creio que Jesus morreu naquela cruz para me conceder o perdão e o acesso ao Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor hoje, perante os homens e perante os anjos de Deus. Eu te confesso: Tu és o Senhor da minha vida. Ajuda-me, Senhor, a superar os obstáculos,
a derrubar os gigantes da minha vida, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, esse é um momento espiritual. Vocês não estão vendo o que está acontecendo, mas está acontecendo algo tremendo aqui hoje. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu não imaginava o que Ele ia fazer. Quando hoje eu olho para trás, eu trabalho muito. Eu faço para a glória de Deus, mas eu trabalho muito. Mas eu posso olhar para a minha história e destacar muitos momentos, mas muitos momentos, que Deus colocou pessoas na minha vida para me impulsionar para aquilo que eu deveria ser. Hoje eu não estou vendo a Sidney, ela está aqui? Fica de pé, Sidney. Sidney, amiga querida, ovelha, esposa do grande amigo da minha vida. Bom, Sidney, Deus levou há 2 anos, mas eu olho para trás, eu me lembro de como ele chegou na nossa igreja. Era uma tapera, irmãos, uma taperinha, e ali ele ficou, esteve comigo em todas as lutas, até nesse lugar aqui. O Marco, fica de pé, Marco. O Marco, filho dele, achou esse lugar. A gente estava 7 anos buscando. O Marco chegou, mostrou o lugar. Quando falaram 250 mil, eu falei, estou fora. O Alcides falou, não, vamos que Deus vai fazer. E o milagre aconteceu. Mas ao longo da minha vida, muitas vezes Deus colocou pessoas na minha vida para me levar para o propósito. Eu quero dizer para vocês, vocês vão ter que trabalhar, vão ter que buscar excelência, mas Deus está me mandando dizer para vocês, que quando vocês não puderem fazer, porque o gigante é muito grande, Ele vai dar a vitória. Então entregue para valer mesmo. Isso não pode ser um ato só emocional, tem que ser, Deus é para valer, eu vou te servir, vou te seguir para toda a minha vida. E vocês vão ter uma história para contar dos gigantes que caíram. A aparência muitas vezes nos amedronta, o tamanho nos amedronta, mas vocês vão ser conhecidos por serem aqueles que venceram os gigantes nas suas vidas. Amém? Você pode dizer, eu recebo a Jesus como meu Salvador, eu creio que Ele vai me dar a vitória, e a glória será dele. Aleluia. Eu quero pedir que vocês sigam com os diáconos, eles vão fazer mais uma oração por vocês. Deus abençoe por essa grande decisão. Jovem, Deus te abençoe. Siga por favor os diáconos. Mas eu quero orar pela igreja ainda. Não existe nenhum gigante que seja capaz de te derrotar, se você estiver firme em Deus. Você crê nisso? Quantos aqui querem superar os gigantes que você está enfrentando? Então, querido, se você tiver um gigante na tua vida hoje, que precisa cair, num ato de fé, você vai sair daí do teu lugar e vem aqui à frente, e você vai apresentar para Deus, vai dizer, Senhor, eis-me aqui, a minha parte eu vou fazer, mas eu te dou a minha palavra, que quando a vitória vier, a glória será tua. E a partir de hoje, eu não vou lutar só as minhas guerras, eu vou lutar as suas guerras, porque do Senhor é a guerra, a minha guerra é do Senhor, mas Ele quer que você lute as guerras dele. Senhor, aqui está o seu povo, Pai. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. O grande gigante que temos que enfrentar é Satanás. Mas nós nos escondemos no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente nós descansamos. Hoje nós queremos te dizer, Senhor,
nosso refúgio, nosso baluarte. Oh Deus, para onde iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Sim, Senhor Espírito Santo, agora vem tocar nos Teus filhos e vem fazer aquilo que eu não posso fazer e ninguém pode, que é transformar o coração. Vem agora, Senhor, oh Deus, limpar o pecado. Ó Deus, arrebentar a corrente dos grilhões da culpa, da acusação. Vem, Senhor, agora renovar, vem avivar, vem aumentar a fé. Oh Deus, o propósito, o amor. Oh Deus, nós queremos declarar que o nosso amor é por Ti, Senhor. Até para Te amarmos, Senhor, precisamos de Ti.